Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o Ronaldo Martins e vou compartilhar minhas operações e a minha leitura de hoje. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal para estar acompanhando as minhas operações. Vamos lá, bora para a leitura. Hoje realizei uma venda, mercado bem lateral, bem difícil de operar. Guardei para fazer a operação na abertura do mercado à vista, às 10 horas. Identifiquei esse padrão, ele estava rejeitando esse canal amplo, rejeitando esse canal e fazendo um canal com a fraqueza, não estava com forte movimentação. A análise pré-mercado, antes do pré-mercado, eu dei uma analisada lá fora, SP500, VIX, entre outros índices lá de fora, Hang Seng, e o mercado estava bem fraco, sem muita movimentação, abaixo de 0,5% de movimentação, tanto nas commodities quanto nos índices. Já esperava um mercado mais lateral, por isso eu guardei uma boa entrada aí numa reversão, até porque a média de 200 e as médias do índice aqui estavam flats. Ele acabou fazendo esse alargamento, esse triângulo expandido, até deu uma compra aqui, mas preferi ficar de fora. Ele tinha dado uma boa rejeição da 200 e poderia acabar respeitando as médias curtas e dar continuidade na venda. Mas aqui deu uma boa compra, aqui um T-bar reverso no fundo desse canal amplo. Chegou a pagar aqui, buscou topo do triângulo expandido, 320 pontos. Aqui novamente deu uma segunda entrada, um fundo duplo, rejeitando aqui ainda o canal de alta e buscando o topo do triângulo expandido. Mas o mercado flat, eu aguardei essa oportunidade, foi uma venda de 30 lotes, um T-bar reverso, que seria essa barra aqui, uma barra praticamente o dobro da barra anterior, da barra compradora, seria a terceira puxada, primeira, segunda, terceira puxada, topo de um triângulo expandido, e retração de 61.8 dessa pernada de baixo. Fundo do dia com o topo do dia anterior. Ali estava a barra cravou, né, o 61.8, e dentro desse contexto, para mim, a probabilidade de venda era de 60%. Não muito alta, não é uma taxa de acerto muito alta, mas eu já botei um stop de 250 pontos para evitar uma violinada, porque eu entrei na primeira entrada e nessas regiões pode ocorrer uma violinada e acabar dando uma segunda entrada, porque ele subiu aqui em uma e duas pernas, e dentro de uma lateralidade ele tende a fazer de 2 a 3. Poderia considerar esse topo, aqui uma e aqui duas puxadas, também dentro de uma lateralidade, e aqui veio a oportunidade, acabei executando essa venda. O mercado aqui deu uma segurada, porque aqui ainda tínhamos a VWAP por baixo, então eu operei contra as médias curtas que já estavam se alinhando, né, rompendo a 200, mas dentro desse contexto, mercado flat, a probabilidade de falhar é maior do que ele dar continuidade na compra, nesse contexto. Aqui deu mais uma oportunidade de venda, eu peguei aqui 250 pontos e zerei minha operação. Aqui deu mais uma oportunidade, foi uma boa entrada aqui, um pivô, né? Aqui a primeira puxada, pullback, e aqui uma boa entrada, poderia entrar no rompimento ou no fechamento da barra ou rompimento dessa barra. Poderia trabalhar com as projeções, espelhamento dessa perna, primeiro e segundo alvo, foi onde ele segurou. Ele chegou a romper o fundo do triângulo expandido, mas acabou falhando o movimento aqui. Aqui também deu uma segunda entrada, ele fez um round após o rompimento, ó, fez uma,
pullback, uma segunda puxada com topo menor, e aqui poderia entrar no rompimento da mínima ou no rompimento dessa barra também, que seria um halt aqui na média 9, já rompeu, né? Uma boa inclinação aqui no movimento, um pullback pós rompimento desse fundo. Ó, fez um pullback pós rompimento, a média 9 já rompeu o suporte e aqui deu uma continuidade, que um movimento foi buscar o alto 100% do espelhamento. Poderia trabalhar com o espelhamento desse pullback também, que foi aqui a mínima do dia aqui, primeiro alvo de Fibonacci. E aqui já era para subir um alerta, que ele estava gerando aqui uma divergência no FR, e dentro desse contexto do mercado flat é um ponto para ficar esperto, até porque ele já estava em alvo de 100% de espelhamento, e aqui gerou uma compra. Ele fez aqui uma, duas, três puxadas, ou uma, duas, e aqui um terceiro fundo mais alto já. Aqui. E o IFR fazendo fundos ascendentes. Aqui poderia entrar no rompimento ou no rompimento dessa barra, foi a mínima do dia. Trabalhar aí, buscar um para um, levar até a retração. Normalmente, mercado quando tem essa movimentação pela manhã, ficou aqui quantas horas? Uma hora lateral, ele tende a voltar para o meio da lateralidade. Quando o mercado já abre e fica muito tempo lateral, ele tende a retornar por esse movimento, apesar aqui além, né, dessa divergência já está sinalizando uma fraqueza no movimento. Poderia trabalhar com a retração desse canal. Segurou no alvo uma retração de 50% desse canal amplo. Então ele já rejeitou a região de 50 e foi buscar novas máximas. Então aqui foi uma boa entrada na compra. Aqui já o mercado ficou flat. Média VWAP aqui por cima do preço. Já é difícil de trabalhar na compra, muito próximo dela. Aqui já tinha um afastamento maior. Aqui gerou uma compra. Pode ver que a VWAP estava extremamente flat. Isso aqui já é um alerta para ficar esperto e evitar aí falhas de movimento. Ele gerou aqui um T-bar reverso saindo da 200, a 200 saindo com uma leve inclinação. E era uma compra no centro do triângulo expandido. Uma região perigosa. Eu aguardaria, se eu tivesse comprado, poderia proteger no barra-barra ou conduzindo pela média, mas uma compra numa região alta, numa lateralidade, é mais arriscado. Aqui é uma região para estar procurando vendas e não comprar meio de uma lateralidade e alto numa lateralidade. É mais arriscado. Assim começa a venda. Aqui deu uma venda, teve uma inversão, mas a VWAP, ó, VWAP flat, sem muita movimentação. E no meio dessa lateralidade. Olha quantas horas o mercado ficou nessa região. O mercado ficou 3 horas nessa região. É uma região bem arriscada de estar vendendo. Guardaria uma movimentação, um rompimento abaixo dela. E aí sim um pullback com um alinhamento melhor das médias. A VWAP já estaria trabalhando por cima do preço. E poderia gerar uma oportunidade com a melhor taxa de acerto. Aqui o mercado fez uma movimentação mais difícil
de procurar compras. Me formou aqui uma cunha, né? Uma, duas, três puxadas, mas não deu boas barras aqui para estar entrando na compra. VWAP, média de 200, poderia entrar aqui com uma divergência aqui do FR. Teve uma boa sequência aqui, umas quatro barras na compra, poderia entrar no rompimento dela, proteger aí na condição das médias, mas o risco é grande, que está comprando na parte superior da cunha, ela não tinha nem rompido ainda a região, e depois que rompeu, ela não fez um bom pullback, entrou um fluxo mais forte, barras fracas, mas com uma aceleração, respeitando a média 9, já uma entrada um pouco mais difícil de fazer. Não muito forte o movimento, mas deu continuidade. Ó, a sequência, não fez um halt na 9, mas aqui a gente ainda tinha a 500 cruzando, estava alto, no meio dessa lateralidade, então é uma região bem difícil aqui. Mas a partir do momento que ele rompeu novamente essa região, para quem conseguiu comprar, ou o rompimento desse topo, que seria um stop, né, dos vendedores que tentaram vender nesse halt para uma continuidade da venda, aqui acionaria os stops dos vendedores que estavam conduzindo pela média, e aí poderia utilizar um stop aí de 200 pontos e fazer a condução pelas médias curtas. Trabalhar com a projeção da cunha. Aqui, primeiro alvo. E topo do dia, segundo alvo de projeção da cunha. Aqui. Praticamente cravou aí um alvo de 100% dessa cunha. É uma entrada um pouco mais difícil, bem difícil. Mas dentro de um contexto de price action aceitável. Divergência no FR, 3 puxadas e uma. E o mercado não conseguiu hoje iniciar a reversão com esse canal, respeitando aí a retração de 50. E quase renovando o máximo histórico aí por quantos ticks? O máximo 730, que é o máximo do dia anterior. Por 10 pontinhos de índice. Não renovou a máxima histórica. Os mercados ainda respeitando aí o macro. Não está nem tocando na 9, assim como aquela movimentação, sinalizando aí fraqueza da venda. O vendedor não está tendo chance. Ó, dando mais um PC na compra. Após um pullback, média 9, já trabalhando por cima da 20. E o mercado aí tendo dificuldade aí para iniciar um movimento de reversão. Isso sinaliza pressão compradora. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar. Amanhã, esperar com cautela, região de topo. E aguardar boas operações. Se inscreva no canal. Tamo junto.